Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Deísa Mendonça e vamos ver agora o que teremos para esta aula. Aula 65, objeto de conhecimento, números racionais na forma decimal e finita. Detalhamento, divisão de números racionais na forma decimal. Vamos então iniciar nossa aula. Muito bem, então a nossa aula será divisão de números racionais na forma decimal. Então a gente vai verificar durante esta aula 4 exemplos que envolvem aí esse tipo de divisão. Então fique atento aí às explicações. Nós vamos começar falando aí o que seria a divisão com números decimais. Então, a divisão com números decimais é aquela divisão que apresenta um número decimal no divisor, ou no dividendo, ou no divisor e dividendo, né? E aí tem uma técnica específica para a resolução, dependendo aí de qual caso é a divisão. Certo? Então, para iniciar, nós vamos começar vendo aí o exemplo 1, né? Que diz o seguinte: um tanque de gasolina tem capacidade para armazenar 48,6 litros de combustível. Se um carro consome 9,5 litros de gasolina a cada 100 quilômetros, quantos quilômetros ele pode percorrer aproximadamente com o tanque cheio? Então, aqui nesse exemplo, nós temos um exemplo que envolve números decimais. Nós temos aqui o primeiro número decimal, 48,6, e temos também esse outro número decimal de 9,5. Mas também a gente tem uma informação aqui de 100, 100 quilômetros. É um número que não está aí na forma de decimal, está inteiro, certo? E aí esse exemplo, ele dá as informações, que existe aí um tanque de gasolina, e esse tanque de gasolina ele pode armazenar 48,6 litros de combustível. Essa é a primeira informação que a gente tem. A segunda informação que a gente tem é que esse carro, que tem esse tanque que armazena 48,6 litros de combustível, esse carro ele vai consumir 9,5 litros a cada 100 quilômetros, 9,5 litros de gasolina a cada 100 quilômetros. E aí vem a nossa pergunta. Ele quer saber quantos quilômetros aproximadamente o carro vai conseguir percorrer se ele tiver com o tanque cheio. Então, nós temos aqui essas opções de resposta, 510 quilômetros, 520, 530 ou 540. Então, para a gente visualizar melhor essa questão, imagine que a gente tem aqui um tanque. Dentro desse tanque, cabe aí 48,6 litros de gasolina, nesse caso. E aí, essa é a primeira informação. A segunda informação é que o carro, que tem esse tanque, ele vai gastar, eu posso dividir aqui esse tanque em algumas partes, só para colocar aqui a segunda informação, que é gasto de 9,5 litros desse total, a cada 100 quilômetros. Então, só para você visualizar o que esse problema está dizendo, é mais ou menos isso aqui. Tem um tanque de 48,6 litros, mas a cada 9,5 litros de combustível gasto, o carro percorreu 100 quilômetros. Então, a pergunta é, se a pessoa aí utilizar todo esse tanque de combustível do carro, qual vai ser a quantidade em quilômetros que o carro vai percorrer? Então, é basicamente isso que a questão quer saber. Como é que a gente vai resolver essa questão? Qual vai ser a estratégia que a gente vai utilizar para resolver essa questão? Bem, a gente pode resolver esse problema de algumas formas diferentes, mas a que eu vou apresentar aqui para vocês vai ser a seguinte. Veja bem, se para andar 100 quilômetros, o carro vai gastar 9,5 litros, eu vou tentar descobrir quanto é que o carro gasta aqui desse combustível de 9,5, para andar só 1 quilômetro. Essa é a primeira estratégia que eu vou apresentar para vocês. Então, a priori, para começar, eu quero saber quanto é que o carro gasta
para andar 1 quilômetro. Esse é um pensamento. Por quê? Depois que eu souber, né, quanto ele gasta para andar 1 quilômetro, aí eu vou pensar em quê? Eu vou pensar em dividir toda a quantidade disponível no tanque, né, pela quantidade que eu acabei de descobrir para andar 1 quilômetro. Então, essa é a primeira estratégia. Primeiro, eu busco aí a quantidade de combustível que o carro gasta para andar 1 quilômetro, né? E digamos que deu um valor aí X. Digamos que deu esse valor que eu não conheço. Aí, o próximo passo é dividir o total de combustível por esse valor que eu acabei de descobrir, certo? Essa é uma estratégia, né? É a estratégia que eu vou apresentar aqui para vocês. Então, olha só. Nós vamos verificar essa resolução. Para encontrar quantos quilômetros o carro pode percorrer com o tanque cheio, nós precisamos dividir a capacidade total do tanque pela quantidade de gasolina consumida por quilômetro. Vejam, foi exatamente o que eu falei para vocês. Primeiro eu vou tentar encontrar aí a quantidade de gasolina que o carro consome em 1 quilômetro, né? E depois eu vou pegar a quantidade que o tanque tem cheio e dividir por essa quantidade de gasolina que eu acabei de encontrar. Então, vamos destacar as informações que a gente tem. Capacidade do tanque, 48,6 litros. A outra informação, consumo de gasolina por quilômetro, 9,5, né? Só que esse consumo aqui é a cada 100 quilômetros, né? 100 quilômetros gasta aí 9,5 litros. Então, como é que a gente faz para encontrar esse resultado? Olha só, eu vou fazer a divisão, né, de 9,5 litros por 100 para poder encontrar a quantidade de gasolina para cada quilômetro. Essa divisão, né, encontrou esse número aqui, ó, 0,095. Então, essa divisão 9,5 dividido por 100, veja que a gente tem aí um número decimal, é o número 9,5, dividindo aí um número inteiro, que é o 100. E aí a gente vai aplicar a regra, né, de divisão de números decimais, que é igualar as casas decimais. Então, eu preciso igualar as casas decimais. A casa decimal aqui desse 9,5, né, uma casa decimal, eu preciso igualar, e para isso eu faço aí multiplicações em cima desse 9,5, né, para poder retirar essa vírgula daí. Só que aí eu preciso igualar o 9,5 com casas decimais de 100. Né? Então, fazendo essa divisão, a gente chega a esse resultado aqui, 0,095. E agora, esse resultado significa o gasto de gasolina por quilômetro. Então, para eu saber quanto que o carro vai andar com o tanque cheio, a gente tem que fazer aquela segunda divisão, que é justamente pegar aí o valor total do tanque já cheio, né, de 48,6 litros, e dividir por este valor que a gente acabou de encontrar do consumo de gasolina por cada quilômetro. Então, a gente tem aí essa divisão, 48,6 dividindo 0,095. Dois números que estão na forma de decimal, né? E aí a gente vai montar aqui a conta para você ver, olha só. 48,6 dividido por 0,095. E agora, como é que a gente faz essa divisão, né? Sem usar a calculadora, claro. Como é que a gente precisa, o que a gente precisa fazer para acertar nessa divisão? A gente precisa igualar o número de casas decimais. 48,6 só tem uma casa decimal. Já 0,095 tem 3 casas decimais. Então, o que a gente vai fazer com os números para igualar essa casa decimal é multiplicar cada um desses números por 1000. Por que eu estou multiplicando por 1000, né? Por que eu não estou multiplicando por 10? Porque se eu multiplicar só por 10, eu ainda não vou ter igualado as casas decimais. Então, todos os dois números a gente vai multiplicar por 1000. Por quê? Veja bem,
Quando eu multiplicar esse 0,095 por 1.000, significa que a vírgula ela vai andar para a direita 3 vezes. É exatamente o número de quantidade de zero que tem no 1.000. Então, ao invés de 0,095, agora a gente vai ter apenas o 95. Dessa forma, eu obtenho aqui esse número inteiro, né? Eu saio da forma decimal e coloco ele na forma inteira. E agora eu multiplico o outro lado também, né? 48,6, vou multiplicar por 1.000. Isso que significa que essa vírgula aqui, né, entre o 8 e 6, ela vai andar 3 vezes para a direita. Então, andou uma vez, andou 2 e andou 3. Ou seja, 48,6 vezes 1.000 vai dar 48.600. Então, vejam por que eu multipliquei por 1.000. Porque se eu não multiplicasse por 1.000, se eu multiplicasse por 100 ou por 10, esse número aqui de 0,095, ele não viraria um número inteiro. Precisaria multiplicar por 1.000 para a vírgula poder andar 3 casas aí para a direita e eliminar essa vírgula, deixando o número inteiro, né? O número inteiro, 95. Então, agora a gente tem aí esse formato na divisão, 48.600 dividido por 95. E aí, depois que a gente já igualou as casas decimais, as vírgulas são eliminadas com isso, né? Nós temos uma divisão entre números inteiros, o processo de divisão já é conhecido, então temos aqui essa resposta, né? 511,578 quilômetros. Então, o que significa isso? Significa que o carro ele vai percorrer essa quantidade de quilômetros quando o tanque estiver cheio, né? Então, se a gente for olhar para essas opções de resposta, né, a que mais se aproxima daquele resultado é a letra A, 510 quilômetros, certo? Apesar de ter dado aqui 511, né, a gente observa que, dentre as opções de resposta, a que mais se aproxima é a resposta da letra A, 510 quilômetros, certo? Então, é isso aí. Vamos continuar e vamos verificar o nosso exemplo 2. Ele diz o seguinte: em um supermercado, uma embalagem de suco contém 1,5 litro, ou 1,5 litro, né? Se uma família consome 0,75 litro de suco por dia, quantos dias essa embalagem vai durar? Então, o que a gente tem aí nesse problema, né? A gente tem aqui uma embalagem de suco, né? Deixa eu tentar fazer aqui. E aqui dentro dessa embalagem tem 1,5 litro de suco. Só que a família ela consome por dia 0,75, né, litro de suco. Então, quantos dias vai durar aí essa quantidade de suco? Como é que a gente vai saber? O que a gente precisa fazer? A gente precisa pegar a quantidade total de suco, né, e dividir pela quantidade que é consumida por dia. Então, olha o que a gente tem. 1,5 dividido por 0,75. Uma divisão que envolve 2 números decimais. Então, a gente sempre tem que lembrar a regra. A regra é igualar as casas decimais, né? Então, o que é a casa decimal? São os números depois da vírgula. 1,5 tem uma casa decimal, 0,75 tem 2 casas decimais. Então, as casas decimais não estão igualadas. Se elas não estão igualadas, a gente vai procurar igualar, né? E a gente vai já ver como é que a gente vai fazer isso. Então, olha só. Nós temos que, para resolver essa questão, né, podemos dividir a quantidade total de suco pela quantidade consumida diariamente. A quantidade total de suco é de 1,5 litro e a quantidade consumida diariamente é de 0,75, ou seja, 750 ml, né? Continuando aqui, então, para descobrir quantos dias a embalagem vai durar, dividimos a quantidade total pela quantidade consumida diariamente. Então, coloquei aqui como se fosse numa fórmula, né? Aqui, dias é exatamente o que eu quero descobrir, quantos dias. E aí temos a divisão. Quantidade total de suco pela quantidade consumida diariamente. Então, substituo quantidade total de suco por 1,5 litro e substituo a quantidade consumida diariamente por 0,75 litro por dia,
certo? E aí, fazendo essa divisão aqui, nós vamos obter justamente a resposta, 2 dias. Ah, professora, mas eu não sei fazer essa conta. Então, vamos relembrar, né? É rapidinho aqui. Nós temos 1,5 dividido por 0,75, e aí precisa igualar as casas decimais. O que a gente vai fazer para igualar as casas decimais? Eu vejo que aqui o 0,75 é o que tem mais casa decimal. Como ele tem 2 casas, eu preciso multiplicar por 100, porque 100 tem 2 zeros. Esses 2 zeros vai eliminar essa vírgula daí. Se eu multipliquei 0,75 por 100, eu tenho que multiplicar 1,5 também por 100. Aí, agora, a gente faz as multiplicações. 1,5 multiplicado por 100 dá exatamente aqui 150. Porque multiplicar por 100 significa você andar com a vírgula para a direita a quantidade de zeros que você está multiplicando. Se está multiplicando por 100, vai andar aí 2 vezes. Olha só, a vírgula estava entre 1 e 5, andou uma vez, deslocou, né? Deslocou a segunda vez, parou aqui em 150. Então, essa é a forma rápida da gente fazer esses cálculos por 10, né? Multiplicar por 10, por 100, por 1000. Lembrando que quando a gente multiplica, a vírgula se desloca para a direita, né? Então, nós temos aqui agora a segunda multiplicação para fazer, que é do 0,75 vezes 100. Vamos testar, então, o nosso jeito de deslocar a vírgula. Olha só, desloca uma vez e desloca 2 vezes. Então, fica 75, que é o mesmo que 75. Agora sim, nós temos aí as vírgulas eliminadas, né, porque a gente igualou as casas decimais, e com isso a gente tem essa divisão, 150 dividido por 75. De forma rápida, né, a gente já coloca o 2 aqui no quociente, porque 2 vezes 75 é o mesmo que 150. Fazendo essa subtração, nós zeramos aqui, então o quociente 2 é o resultado aqui, a resposta que é de 2 dias. Muito bem, vamos então continuar aqui e ver um exemplo 3. Né? Nós temos o seguinte: em um projeto de reflorestamento, uma área de 15,75 hectares foi dividida igualmente em 7 partes para o plantio de árvores nativas. Quantos hectares cada parte terá? Então, de forma bem direta, nós temos aqui 15,75 dividido por 7. Olha só, 15,75 é um número que está na forma decimal e o 7 é um número inteiro. Então, como é que a gente faz para fazer essa divisão? Preciso eliminar essa vírgula daí, né? Para eliminar ela daí, eu tenho que deslocar ela para o lado aí direito 2 vezes. Significa o quê? Significa que eu tenho que multiplicar esse número por 100, né? Para essa vírgula ser deslocada aí para a direita 2 vezes. Se eu multipliquei 15,75 por 100, também multiplico o 7. Tudo que eu fizer no dividendo, eu tenho que fazer no divisor também, né? Quando a gente tem decimais em algum deles. Nesse aqui só tem decimal no dividendo, né? Mas não importa. Se tem decimal em um deles, a gente precisa fazer essa multiplicação, né? Para eliminar essas vírgulas daí, né? Então, 15,75 vezes 100 vai ficar 1.575. Dividido por 7 vezes 100, 7 vezes 100 é 700. Agora sim, eu tenho uma divisão com 2 números inteiros, consigo já dividir como já foi aprendido, né? 1.575 dividido por 700, eu não posso pegar aqui 157, porque é menor, então vou ter que pegar o número todo, né? Os 1.575. E aí a gente pode ir pensando, né? 700 vezes 1 dá 700, 700 vezes 2 dá 1.400, né? E se eu colocar mais 700, já vai passar bastante do nosso número aqui de 1.575. Então, o número que deve ser colocado aqui no quociente para iniciar essa divisão é o 2, né? Porque 2 vezes 700 vai dar 1.400.
Agora a gente faz a subtração, né? 5 menos 0, 5. 7 menos 0, 7. 15 menos 14, 1. Então, sobrou aí 175. E agora, né, o que a gente vai fazer? Eu não tenho nenhum número aqui para baixar, não tem mais, né? E esse número de 175 é menor que o número de 700, então não consigo fazer a divisão. Então, poderia acabar aí, né? Mas, como a gente está aprendendo a fazer esse tipo de divisão com números decimais, a gente vai continuar a nossa conta. Como é que a gente continua? Como eu não tenho nenhum número a mais para baixar, eu tenho que transformar esses 175 aqui, que são inteiros, né? Eu vou colocar um zero aqui ao lado dele. Agora, ele vai ficar 1.750. Mas, quando eu coloco esse zero aí, esse número que era inteiro, ele vira décimos. Então, são 1.750 décimos agora. E, por causa disso, eu preciso colocar essa vírgula aqui no quociente, né? Por quê? O número que vier aqui, o algarismo que vier aqui após essa vírgula, né, ele está ocupando essa posição aqui, né, que é a posição dos décimos, né? Depois da vírgula vem décimos, centésimos, milésimos. Então, agora eu já tenho 1.750 para dividir por 700, e agora é possível, né? Novamente, eu vou colocar o 2 aqui, né? Só que esse 2 agora, ele está depois da vírgula, então é 2 décimos, né? 2 vezes 700 vai dar 1.400. Então, a gente continua aqui e faz essa subtração. 0 aqui, 5 aqui, 7 menos 4, 3. Então, agora sobrou 350. Novamente, eu não tenho mais o que baixar, né? Eu continuo acrescentando zeros. E agora nós temos 3.500 milésimos, né? E aí vai dividir por 700, né? 3.500 por 700, eu vou poder colocar aqui o número 5, né? Esse 5 aqui, aliás, 3.500 centésimos, né? Esse 5 aqui, ele está no campo dos centésimos. E aí vai ficar 5 vezes 700, que dá 3.500. 3.500 menos 3.500 vai zerar. Então, se zerou, já finalizei aqui tudo que eu podia fazer nessa conta, e a resposta deu 2,25. Então, aqui a gente tem a letra A como resposta, né? 2,25 hectares, né? Então, olha só, nosso comentário. Nós vamos dividir a área total pelo número de partes, exatamente o que eu fiz, né? Só que aqui está direto colocado aqui a resposta de 2,25, né? Então, já expliquei como é que a gente fez para fazer essa divisão aqui, né? Igualamos essas casas decimais, vamos fazendo as contas aí até chegar nesse valor de 2,25. Então, cada parte da terra aí, né, vai ter essa medida, 2,25 hectares, certo? E, para finalizar aqui com o exemplo 4, nós temos essa situação, né, que você está vendo na imagem, de renda per capita no país. Então, veja aqui a imagem, né? Para iniciar essa questão, vamos entender o que é renda per capita no país, né? Nós temos aí o mapa do nosso país e tem as informações aí que a renda média está saindo a 1.439. A maior renda que está destacado aí no Distrito Federal, marcado de azul, de R$ 2.685,76, e a menor renda, marcado aí de laranja, no Maranhão, de R$ 635,59. E aí, essa informação, ela está dizendo a renda per capita do país. O que seria a renda per capita no país, né? Seria pegar justamente o que cada estado deste aqui tem de renda, né? E somar tudo, somar todas essas rendas e dividir pela quantidade de pessoas que contribuíram com esta renda, né? Se a gente diminuir mais, imagine aí a sua família. Na sua família tem 5 pessoas, né? Então, você vai pegar as pessoas que trabalham, né, da sua casa, somar aí os resultados de quanto cada uma dessas pessoas ganha, você vai, soma e divide pela quantidade de pessoas da sua casa. Isso é a renda per capita, né? A renda por pessoa aí
seria basicamente isso. Então, com isso, a gente trouxe esse problema aqui para vocês, que diz o seguinte: em uma cidade fictícia chamada Prosperolópolis, a renda total anual é de R$ 355.755. Olha só, a renda de todas as pessoas dessa cidade, né? E a população é de 625 habitantes. Então, veja só, foi somado aí a renda de todos os habitantes, ou seja, 625 pessoas que recebem alguma coisa ou não, né? E aí a pergunta é: se a renda total for igualmente distribuída entre todos os habitantes, quanto cada pessoa receberá por ano? Então, tem aí R$ 355.755, e ele quer saber justamente se dividir por 625, quanto que cada pessoa receberá por ano, né? Por que a gente está falando em ano? Porque a renda que está dizendo aqui no problema é a renda total anual. Então, vamos ver como é que ficaria a resolução desse exemplo. Para resolver essa questão, precisamos dividir a renda total pelo número de habitantes, para encontrar a renda per capita. Então, renda total anual, R$ 355.755. E a população? 625 habitantes. Para encontrar a renda per capita, dividimos a renda total pela população. Então, olha só, a renda per capita, ela tem essa fórmula, né? Você vai dividir a renda total pela quantidade da população local referente a essa renda aí total, né? Então, foi o que eu falei para vocês, né? Você tem 5 pessoas na sua família, incluindo você. 2 pessoas trabalham. Aí você vai, soma o salário dessas 2 pessoas e divide pelo total da família, que é de 5. Esse resultado é chamado de renda per capita, né? Então, nem todos precisam trabalhar, mas todos vão fazer parte aí da população, né? Para ser dividido aí na renda total. Então, a renda total, a renda per capita, aliás, vai ser essa divisão, R$ 355.755 por 625. E aí, né, se a gente fosse montar a nossa divisão, né, a gente faria o quê? 355, 755, e aí eu nem preciso colocar esse vírgula 00, né, porque não vai mudar nada no valor do número. Então, eu vou tirar. Então, esse 355.755, ele é um número que está na sua forma inteira, né? Então, se a gente fizer a divisão aqui por outro número inteiro, ok, né? Não tem números decimais aí não, né? Mas tem números decimais aonde? No quociente, né? Então, é a mesma... É a regrinha que a gente precisa seguir da divisão, né? Quando não tiver mais números para dividir, você coloca uma vírgula no quociente e você coloca um 0 aí no dividendo. Então, fazendo essa divisão, nós vamos chegar a esse resultado aqui, né? R$ 569,20, né? Aproximadamente. Então, portanto, cada pessoa em Prosperolópolis receberá R$ 569,20, certo? Então, nessa divisão, tinham 2 números que eram inteiros, né? Não eram decimais, mas quando a gente faz a divisão desses 2 números inteiros, o quociente foi um quociente de número decimal, né? Então, basta seguir a regrinha, vai dividindo número inteiro com número inteiro. Quando não der mais para dividir, você faz o quê? Acrescenta um 0 ali embaixo, né, no que sobrou, e coloca uma vírgula no quociente. Aí vai dar para dividir, certo? Muito bem, pessoal, essa foi a nossa aula sobre divisão com números decimais. Espero que tenha dado para esclarecer bastante aí esse conteúdo, tá bom? Eu encontro vocês, então, numa próxima oportunidade.